Muito bem, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu espero que o seu dia tenha sido uma bênção e que agora você, nessa noite, esteja coroando esse dia abençoado em vir aqui adorar ao nosso Deus. De repente não foi uma bênção, de repente foi um dia difícil, mas eu espero que, se o seu dia foi difícil, você esteja aqui agora, fechando esse dia na presença do Senhor. Então, que bom que você está aqui, independente de quais foram as circunstâncias do seu dia. O bom é que você está aqui. Você que nos acompanha aí pela internet também, receba o nosso abraço. Tá friozinho? Não dá para passar o calor aqui, mas receba o nosso carinho e fica o nosso convite para estar conosco nessa programação de domingo, que tem sido muito especial. Que venha também aqui participar presencialmente conosco, vai ser uma bênção. A proposta aqui desses domingos, nós temos estudado esse livro, passando alguns temas importantíssimos, porém, eu imagino que, se você está acompanhando todos os episódios aqui conosco, você percebe que a gente consegue, e eu creio que essa seja a proposta mesmo do nosso culto, é despertar em você mais curiosidade por ler esse livro e muito mais por estudar a Bíblia. Porque o tempo não nos permite aprofundar tanto o tema. Tem muita coisa para aprender, tem muito mais para você mergulhar. Então aproveite aqui os temas que estão sendo trazidos para você fazer as suas anotações, tomar nota aí e pesquisar mais. Se utilize do livro, você já deve ter esse livro em mãos, tenho quase certeza disso. Você que nos acompanha aí, se não recebeu, em algum momento vai chegar, coloca aí nos comentários: olha, eu não tenho esse livro ainda, pastor. A gente vai fazer chegar esse livro até você, tá bom? E aproveite muito para estudar a Bíblia. A proposta aqui é trazer algumas recordações para aqueles que já sabem, nova luz para aqueles que não conhecem, mas dar um start em todo mundo aí de se aprofundar nos temas. Perfeito? O tema de hoje traz aí como a revolução que crucificou Jesus. É um tema curioso, né? Uma atenção, revolução que crucificou. Ah, ok. Então, muito obrigado pela dica. É isso aí, ó. Vivendo e aprendendo. Detalhes técnicos aqui, para quem está acompanhando aí, detalhes técnicos. A revolução que crucificou Jesus. Um tema curioso que nós vamos tratar hoje, só para recapitular um pouquinho, para você não começar do nada, assim, nossa, peguei o trem andando. Domingo passado, se eu não me engano, foi o Juninho, o orador aqui do domingo passado, vocês viram um pouquinho ali a respeito de Lutero, né? Eu acho que o foco foi ali nesse personagem que foi importantíssimo na história da Reforma Protestante, lembrando o seguinte: Lutero, ele, como um bom cristão, pertencia à Igreja Católica Apostólica Romana. Quando ele começou a estudar a Bíblia, ele não tinha em sua como propósito estabelecer uma outra denominação, uma outra igreja. O que ele queria era conhecer mais da palavra de Deus. E vocês viram, e nós vamos ver um pouquinho hoje também, mais a fundo, de que a palavra de Deus, ela não era veiculada, ela não havia a mesma acessibilidade como nós temos hoje. Hoje a gente tem tanta Bíblia em casa, não vou nem perguntar quantas Bíblias você tem em casa. Mas antigamente não era assim. Tanto é que a Bíblia que Lutero teve acesso era uma Bíblia acorrentada na parede de um dos locais lá da igreja que ele pôde ter acesso. E aí eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas você vai descobrir ali que o que ele descobriu sobre a justificação pela fé, que desperta a curiosidade, ele mergulha mais a fundo e a verdade vai sendo escancarada ante os olhos dele. E aí então ele começa a lutar por essa verdade. E infelizmente ele é excomungado da igreja. Ok? Tem toda aquela questão das 95 teses que ele vai ali apregoar nas portas da igreja de Wittenberg, por conta também o que estava acontecendo. Além da Bíblia ser escassa, porque a igreja não deixava com que os demais
vou usar, o povo tivesse acesso, ainda fazia do perdão um comércio. E nós tivemos o mercado de indulgências. E é fortemente contra isso que Lutero vai trabalhar, para que a verdade seja levantada, a palavra do Senhor seja acessada, que entendamos a justificação pela fé e o perdão que só Cristo pode nos dar. E aí então, nós vamos entrar no tema de hoje, que vai dar um volume a essa história que está decorrendo. A revolução que crucificou Jesus. Eu já vou antecipar que isso daqui é simbólico, tá bom? Você vai perceber aqui dentro do nosso tema que esse tema ele é um tema sugestivo para despertar sua curiosidade, mas você vai entender melhor ele aí. Passa, não, tá aqui comigo. Olha lá, vamos lá. Deixa eu. OK. Certinho. Peço para que você acompanhe. Haverão textos já de princípio que eu não vou projetar. Então, se você puder pegar a sua Bíblia em mãos, seja ela física, como eu tenho aqui, formato livro de papel, seja ela no smartphone, a minha recomendação que eu te dou é que coloque no modo avião para você não competir com Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube e outras coisinhas mais, tá bom? Mas pega a sua Bíblia, porque eu vou tentar, e eu agradeço aí a oração do Breno, eu vou tentar, espero que Deus nos ajude aqui, a trazer alguns significados sobre um capítulo que é importante e pouco explorado por nós, que é o capítulo 11 de Apocalipse. Não vou cobrir tudo, só alguns pontos. Como eu disse, eu quero só despertar curiosidade em você, para você estudar mais a respeito desse tema, tá bom? Você vai precisar da sua Bíblia. Mas agora, esse primeiro texto eu estou destacando aqui na tela para você. Apocalipse 11, verso 8. Eu já estou com a minha Bíblia aberta em Apocalipse 11, você pode deixá-la aberta também aí, apesar de que a gente vai navegar em alguns textos do Antigo e do Novo Testamento. Mas o texto aí vai dizer o seguinte: os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. E é a partir desse texto que nós tiramos então o tema da mensagem de hoje. Agora, eu grifei alguns pontos aí para nós começarmos a tentar entender o que esse texto está falando. E para isso eu peço que você volte os seus olhos agora para a Bíblia que você tem em mãos, porque eu não vou projetar o texto que eu vou ler agora. Se você for lá no verso 3 do capítulo 11, você vai ver o seguinte: João, falando agora, dando o contexto desse verso, ele vai dizer assim. Eu estou pulando aqui o verso 1 e 2, são importantes, mas para o nosso entendimento imediato aqui, do 3 em diante já vai te ajudar. Apocalipse 11, 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Esse é um período de tempo, pelos adventistas, já conhecido. 1260 dias, vocês sabem que em profecia, que normalmente tem muito elemento simbólico, dias em profecias representam anos. Não vou entrar aqui no detalhe disso agora. Se você que está ouvindo essa mensagem não sabe como que nós chegamos a essa conclusão, coloca no comentário aí sua dúvida. E se você que está aqui presente tem dúvida com respeito a esse assunto, depois nos consulte, a gente traz maior clareza a respeito disso, para a gente ganhar tempo aqui. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Deixa eu parar por aqui, porque já começou a aparecer algumas coisas aqui que começam a dar um nó na nossa cabeça. Primeiro, o texto está falando de duas testemunhas, ok? Que elas profetizam num período profético de 1260 anos. Pelos estudos que nós já fizemos nos episódios anteriores e pela carga de conhecimento que boa parte de vocês que estão aqui presentes já tem, vocês sabem que os 1260 anos é um período de perseguição ao povo de Deus. E eu não vou entrar aqui tanto no detalhe, mas você já você sabe aí
que, e tudo que eu não entro no detalhe, você pode colocar, quem tem dúvida, coloca no chat e a gente vai tentar depois te ajudar. Esse período ele começa do ano 538, ok? Depois de Cristo, e se estende até 1798. É dentro desse período que Apocalipse está dizendo aqui para nós, João, inspirado pelo Espírito de Deus, está nos revelando que essas testemunhas profetizariam, então elas profetizariam em tempo de perseguição. Inclusive é dito que elas vão estar vestidas como? Com pano de saco. Quando você volta para o Antigo Testamento, e 90% ou mais do Apocalipse tem a sua base no Antigo Testamento, quando um servo do Senhor se vestia de pano de saco, normalmente ele estava querendo apresentar, demonstrar o quê para aqueles que o vissem? Tristeza, angústia, luto, certo? Então, essas testemunhas, elas estão profetizando, num período de perseguição, e elas estão passando por angústia, por sofrimento. Isso é destacado pela linguagem simbólica que nós encontramos aqui. Mas nós queremos saber quem são essas testemunhas. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque está falando lá no verso que a gente está projetando na tela, está falando do cadáver delas já. Então eu preciso entender quem são elas. Ok? O texto vai seguir no verso 4 dizendo o seguinte, agora dizendo quem são elas. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor. Continua dando um significado, mas simbólico. Está falando que as duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros. E o que são? Eu já vou antecipar para vocês. Dentro da teologia adventista, e não só da teologia adventista, mas aqui eu me refiro a ela, qual eu faço parte, há dois entendimentos com respeito a essas testemunhas, e eu vou tentar mostrar isso de forma bem objetiva aqui na Bíblia, que são o povo de Deus, ok? Em todos os tempos da história, e a palavra de Deus. E é por isso que nós escolhemos como o hino inicial a tua lei, que representa a palavra de Deus. Aí você pode fazer, mas pastor, da onde você tirou isso? Da onde que você está tirando que as duas testemunhas é o povo de Deus que tem, que porta, que leva, que prega a palavra de Deus? Se você for para Zacarias, no capítulo 4, deixa aí marcado Apocalipse 11. Não, primeiro, antes de ir para Zacarias, vai aí pertinho, você está pertinho de Pedro. Vai na epístola de 2 Pedro. Por isso que eu disse para vocês que seria importante estar com a sua Bíblia em mãos, tá bom? 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Vai dizer assim. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Olha só a referência que Pedro vai fazer aqui. Guarda que as duas testemunhas está sendo representada como duas oliveiras e dois candeeiros, ok? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. A palavra de Deus aqui, por Pedro, é comparada a uma candeia. Você deve conhecer o Salmo 119 e 105 de cor, onde diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus? Ok. Então você vê essa referência da palavra como luz. Candeia e palavra. É ela quem ilumina a nossa vida, o nosso caminho. Com respeito a ser o povo de Deus, se você vai em Zacarias 4, Zacarias, se você quiser, para ficar mais fácil você encontrar Zacarias, que está no final do Antigo Testamento, chega em Mateus e vai voltando. E aí você chega lá em Zacarias. Você vai passar por Malaquias e depois Zacarias, tá bom? Voltando, não avançando. Então, Zacarias 4, nós temos um capítulo ali que fala a respeito da quinta visão, o candeeiro de ouro entre duas oliveiras. Aquela linguagem de Apocalipse 3
de Apocalipse 11, verso 3, é tirada quase que literal, assim, palavra por palavra, daqui de Zacarias 4. Eu não vou ler o capítulo todo com vocês, mas a referência que o contexto traz para nós é com respeito a Zorobabel, que foi o líder que estava à frente do povo de Judá quando eles estavam voltando do exílio babilônico, depois que Ciro permite que eles saiam em liberdade para reconstruir Jerusalém, e Josué como sendo o sacerdote do povo, os guias, os líderes, as pessoas colocadas por Deus para conduzir a nação, ok? Para conduzir o povo de Deus. E aí então, lá no verso 14, vou ler aqui o verso 11, vai dizer assim: Prossegui e lhe perguntei, que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Zacarias 4:11. E aí ele vai dar mais uma rodeada ali, e no verso 14 vai vir a resposta. Então ele disse: são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. E aí você vai ver que antes vai estar falando de Zorobabel e um pouco antes falando de Josué, ok? Mas, para trazer mais luz a respeito disso, se você continua a leitura do capítulo 11 de Apocalipse, você vai ver dizendo assim, ó, no verso 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Quando você pensa em alguém tentando causar dano ao povo de Deus, ou pensando na palavra de Deus, e aí você lembra do elemento fogo descendo para. Você vai lembrar do quê? Consegue lembrar de algo, de algum episódio? Monte Carmelo, Elias, naquele embate ali entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. Mas vamos avançar. Verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas. Bom, quando você pensa aí em céu fechado para não chover mais, continua pensando em Elias. Aí ela vai agora dizer assim, ó: tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. De quem que você lembra quando você pensa a água sendo transformada em sangue e pensa em pragas? Vai lembrar de Moisés. Então você lembra aqui de Elias, em episódios onde ele está ali sendo usado por Deus para combater a idolatria no meio do povo, mostrar quem é o verdadeiro Deus. Você vai ser remetido também a. Não estou forçando, são lembranças que vêm naturalmente na sua mente. E a intenção do escritor é essa: ele está usando uma linguagem conhecida para as pessoas fazerem a referência certa, usarem da simbologia e irem para o contexto certo. Você vai se lembrar de Moisés libertando o povo da escravidão no Egito, o povo de Deus que estava escravo no Egito. Então, essas testemunhas, elas representam sim o povo de Deus, aqueles que defendem a verdade. E sim, também são a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Além de ter usado o Salmo 119, 2 Pedro, o próprio Cristo vai dizer o que em João 5,39? Você se recorda? Ele, diante dos fariseus, ele vai dizer o quê? Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E aí ele fecha dizendo o quê? E são elas mesmas que fazem o quê? Que testificam, que dão testemunho de mim. A palavra do Senhor é o testemunho de Jesus. Então não é forçar, guarde isso. Nós, quando estamos falando das testemunhas, esses cadáveres que aparecem em Apocalipse 11, nós estamos falando sim da palavra de Deus e do povo de Deus. Ok? Mas tem mais alguma coisa ali. Vai falar de uma grande cidade.
que na realidade eu dei a ênfase por conta do texto que está ali, mas quando você vai continuando lendo aqui, ó, nós lemos até o 6. Quando você lê o 7, vai dizer assim, ó: quando tiverem então, falando das duas testemunhas, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Surge então no cenário uma besta do abismo. Você vai, se não tem essa compreensão, eu te convido a estudarmos mais aí o Apocalipse, mas bestas, animais, na profecia, representam poderes. E aí, de acordo com os detalhes desse poder, você vai identificar ele como um poder político ou como um poder religioso. Aqui o que nós temos é que é um poder que surge do abismo. E toda vez que você vai estudar sobre abismo na Bíblia, você vai ver que tem referência à morada de demônios. Você vai ver, por exemplo, no Apocalipse 20, que Satanás ficará preso, será preso e depois lançado no abismo. O abismo aqui, para que a gente não gaste tanto tempo nesse ponto, mas apenas para deixar uma ideia para você poder pesquisar mais, representa aquilo que é avesso a Deus, aquilo que é contrário a Deus. Essa besta surge desse cenário, para que nós possamos entender qual é essa grande cidade que o texto está apresentando. Ok? Só que o próprio texto vai dar alguns detalhes para nós. A gente chega no verso 8 aí, ó. E seu cadáver, então a besta peleja contra as testemunhas, e o cadáver dessas testemunhas fica estirado na praça da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito. Ou, ó, o próprio texto está dizendo que simbolicamente essa cidade é chamada de Sodoma. Quando você pensa em Sodoma, refrescando a sua memória, lembra do anjo, dos anjos do Senhor indo até a casa de Ló para visitá-lo e admoestá-lo de que ele deveria sair da cidade. Quando cai a noite, o que o povo daquela cidade vai fazer na casa de Ló? Eles vão até a porta da casa de Ló para fazer o quê? Pedir que aqueles visitantes saiam para que eles pudessem realizar orgias. Aqui eu estou falando mesmo de questão de depravação. Quando falamos de Sodoma na Bíblia, nós estamos falando de depravação. Ok? Então, nós estamos falando de licenciosidade, nós estamos falando de libertinagem. Esta grande cidade, ela é caracterizada por isso. Ausência de valores morais. Guarda isso. E é dito também que, além de ser chamada Sodoma, é também Egito. Lembrando que nós estamos falando aqui tudo de forma simbólica. Quando você lembra do Egito, e aí eu peço que, se você quiser, abra sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 5, no verso 2, se não me falha a memória. Êxodo 5, verso 2. Pense quem era o líder daquela nação, Faraó, ok? E quando Moisés se apresenta diante de Faraó para pedir que ele liberte o povo, deixe o povo ir, lá no capítulo 5, verso 2, para só resumir aqui a ideia do que é Egito. Faraó vai responder assim para Moisés: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Quem é Deus? Quem é Deus? E essa fala é a fala de um ateu. Esta grande cidade, além de ser libertina, ausência de valores morais, de limites, ela é uma
cidade que sustenta o ateísmo. E vai ainda fechar ali dizendo onde também foi crucificado o seu Senhor. E aí é óbvio que se tudo que veio antes é simbólico, nós não estamos falando da crucifixão de Cristo exatamente aqui. Porque Cristo foi crucificado onde? Em Jerusalém, certo? Na realidade, fora, no Gólgota, mas quando você vai pensar em cidade, você vai pensar em Jerusalém. Ok? Então nós não estamos falando de Cristo aqui, literalmente. Mas vou mexer com vocês aqui. Vocês sabem o significado da palavra cristão da forma mais simples possível? O que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. Ou seja, quando está falando ali da crucifixão de Jesus, simbolicamente, e aí eu vou tentar agora te mostrar isso pela história, quem estava sendo ali morto eram os seguidores de Cristo, os pequenos cristos, os cristãos, ok? Então nós estamos falando de uma cidade imoral, ateia, perseguidora de cristãos. E aí, então, se você me permite, eu destaco aqui, e antes eu coloco esse texto para vocês, que está na página 123 do Grande Conflito, onde a escritora Ellen White vai dizer: aqueles que se recusam a dar ouvidos à lição do livro de Deus, a Bíblia, são convidados a lê-la na história. E eu digo isso porque se você ler a história, além das informações que eu estou dando aqui, você vai concluir que a França é esta cidade a quem nós estamos fazendo menção. Não sei se eu consegui trazer um pouco mais de sentido ao primeiro texto que nós apresentamos. Mas a Revolução Francesa, ela foi marcada pela mais cruel perseguição ao povo de Deus, que deixou cicatrizes profundas até os dias de hoje. Desde aquele período, eu não vou dizer que o ateísmo ele sempre existiu, mas se eu posso dizer que o homem como centro e ateu, ele ganhou força na Revolução Francesa. E aí a gente vai tentar conversar de forma objetiva sobre isso. Deixa eu até colocar aqui. A hora está ali, então vamos lá. Falando aqui, eu tentei já esclarecer um pouquinho sobre as duas testemunhas. Vocês conseguiram acompanhar meu raciocínio sobre as duas testemunhas? Como sendo o povo de Deus unido à palavra de Deus, proclamando o evangelho eterno, que é perseguido. Ok. A reforma protestante foi recebida de braços abertos por algumas nações, mas a França excluiu a luz do conhecimento bíblico quase que completamente. A França não aceitou a teocracia. Aqui está o ponto. E a Bíblia está no meio. E aqui vai ter um fator importante para destacar. Na França, a guerra contra a Bíblia levou à revolução. Um nítido resultado do fato de Roma ter proibido as escrituras. Ou seja, como a Bíblia não era acessível a todos, as pessoas não conheciam a palavra de Deus. Então, tudo que vinha da igreja, todo o mal que vinha da igreja naquele período, era entendido como vindo da Bíblia. Se a igreja age desse jeito, é porque a Bíblia ensina assim. Eu não tenho como conferir, então é isso. É um raciocínio sem lógica? Não. Lógico que não. Eles não tinham acesso à Bíblia. Eles então viam a conduta da igreja e julgavam a Bíblia pela igreja. Ok? Então, a versão dos franceses à Bíblia foi por conta do testemunho da igreja. E aqui eu já começo a destacar uma importância, comece a pensar qual é o testemunho que você e eu estamos dando. Pode ter gente avesso às escrituras, porque olha para a minha vida
e de repente não concorda com o testemunho que eu estou dando. E fala: se isso é ser cristão, eu não quero. Eu não quero conhecer a Bíblia. Fica um ponto para nós pensarmos. O apóstolo João previu o resultado da influência do homem da iniquidade. E aqui, o homem da iniquidade, você vai ver desde Daniel 7, Daniel 8, quando fala do chifre pequeno, que persegue os santos do Altíssimo, que tenta se colocar na posição de Deus, faz guerra contra o Altíssimo, que tenta mudar os tempos e a lei, é um sistema contrário, avesso a tudo que é Deus. Isso num dos episódios que eu passei por aqui, nós trabalhamos mais essa ideia do homem da iniquidade. E João fala a respeito dessa influência que surtiria sobre o mundo, de forma mais especial sobre a França. Então nós temos ali o domínio do anticristo, do homem da iniquidade, aquele período de 42 meses, que é o mesmo tempo dos 1260 dias, que convertidos na profecia dão 1260 anos, ok? Onde houve uma supremacia papal, onde o poder papal dominou, onde as escrituras foram impedidas de serem acessadas pelo povo, onde toda a ideia da intercessão, da mediação de Cristo foi obliterada, foi ofuscada por falsas doutrinas, por indulgências, penitências, purgatório. As duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento, seriam perseguidas por 1200 dias proféticos. No final desse período, a besta que nós lemos aqui em Apocalipse 11, volta, deixa lá o seu texto aberto. A besta que vem do abismo as atacaria terrivelmente e as mataria. Na Revolução Francesa, uma nova manifestação do poder satânico é apresentada. Ou seja, entenda que a revolução ela acontece ainda dentro do período dos 1260 anos. É no finalzinho. Exatamente como a profecia diz, as testemunhas profetizarão por 1260 anos, vestidas em pano de saco, ou seja, mesmo na base da perseguição, a verdade continuaria sendo proclamada. Continuaria sendo proclamada. Muitas vezes a risco de morte. E muitos morreram por conta disso. Mas ela continuaria sendo proclamada. E ali no finalzinho desse período, essa besta do abismo, que nós entendemos sendo a Revolução Francesa, se ergue, ataca e mata essas testemunhas. As marcas da Revolução Francesa, que eu já disse para vocês aqui: ateísmo, libertinagem e perseguição. De forma resumida, sobre o ateísmo, algo para você, seu conhecimento aí. A França se destaca na história do mundo como o único Estado no qual, por decreto da Assembleia Legislativa, foi declarado que Deus não existe. Você percebe? Isso faz parte do regimento daquele Estado. Deus não existe. O ateísmo é, vamos dizer assim, a religião oficial deste Estado. Sobre a libertinagem, aqui a letra ficou pequenininha, eu pensei que tinha conseguido adequar e esqueci desse daí. Libertinagem em íntima associação com essas leis que afetavam a religião. Estava o decreto que reduzia a união do casamento a nada mais que um contrato civil de caráter temporário. É só um contrato. Vamos lá, vamos nos associar. Muitas vezes tinha apenas interesse comercial. Aí cita a respeito de Sophie Arnold, uma atriz famosa pelos dizeres espirituosos que descreveu o casamento como sendo o sacramento do adultério. Ou seja, já não se tinha mais o matrimônio, o casamento, a união entre um homem e uma mulher,
como algo estabelecido por Deus. Era símbolo de promiscuidade. Havia perdido o seu valor. Sobre a perseguição, isso também se cumpriu na França. Em nenhum outro país a verdade enfrentou oposição mais cruel. E aí já foram citados esses povos aqui, valdenses, huguenotes, os albingenses, que foram caçados como se fossem animais. Por quê? Porque sustentavam a palavra de Deus. Depois gaste tempo lendo um pouco mais a respeito da Revolução Francesa, pega esse capítulo do Grande Conflito que fala da Revolução e leia com maiores detalhes históricos um pouco da crueldade que houve naquele período. Eu trago apenas um exemplo aqui. No massacre de São Bartolomeu, o rei da França, que foi incitado por sacerdotes e oficiais da igreja, ele promove ali um massacre que prossegue por 7 dias em todas as cidades onde havia protestantes, nobres e camponeses, velhos e jovens, mães e filhos, foram esquartejados juntos. As praças, as ruas, elas eram lavadas por sangue cristão. Porque era muito fácil dizer, o problema é o cristão. E nós temos que eliminá-lo. No caso, os hereges, né? Porque os cristãos verdadeiros naquele momento eram declarados, reconhecidos ou tidos como hereges. Mas na França não tinha essa questão da heresia, porque a igreja não estava mais imperando ali. A teocracia não era mais o poder. O homem estava no centro. Então você se diz cristão, só por você dizer que é cristão, você é nosso inimigo. Porque aqui Deus não existe. Em tudo isso, a França honrava Satanás, ao passo que Cristo, com suas características de verdade, pureza e amor altruísta, era crucificado. E lógico, o livro aqui está se valendo da simbologia, ao dizer que Cristo estava sendo crucificado com a morte dos seus santos ali. Portanto, na Revolução Francesa, se cumpriu a previsão de Apocalipse 11. As consequências foram trágicas. Em vez de manter o povo comum em cega submissão aos seus ensinos, a obra de Roma acabou por transformá-los em infiéis e revolucionários. Foi aquilo que eu disse antes. O testemunho da igreja, a ausência da palavra de Deus, fez com que aquele povo, a sociedade daquela época, entendesse que a Bíblia fosse algo ruim. Mas o capítulo 11 não termina aí. O capítulo 11 ainda vai dizer no verso 11 a respeito de um sopro de vida. Você vai ver ali assim: mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. Neles quem? Nas testemunhas que foram identificadas também como sendo os profetas. Ok? Um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Apocalipse 11:11. Essa passagem nos remete, pelo menos a mim, rapidamente eu fui lá para Gênesis 2:7, quando Deus sopra o fôlego nas narinas do Adão, que até então era só, Rafinha, um boneco de barro, mas aí com fôlego ele ganhou vida. Deus sopra fôlego de novo. E a verdade, que parecia estar morta, calcada a pés pela Revolução Francesa, por incrédulos, por infiéis, ela se levanta com mais força do que nunca. Um sopro de vida,
As duas testemunhas de Deus foram honradas como nunca antes, com a criação das sociedades bíblicas. E depois você pode pesquisar isso na história. O impulso que veio a partir daí. E sociedades bíblicas começaram a ser estabelecidas em diversos locais. No final, eu vou contar um fato curioso ainda para vocês. A criação das sociedades bíblicas, a palavra de Deus foi levada a todos os quadrantes da terra, pois com a perda do poder secular do Papa, abriu-se o caminho para a palavra de Deus entrar. A Bíblia hoje já chegou a todas as partes do globo. Olha só que interessante. Como Deus está no controle da história. E você precisa confiar. O mesmo poder que surge do abismo para massacrar a palavra de Deus, faz o que também? Encerra a dominação papal naquele período. Quando Bartier, a mando de Napoleão, vai lá e prende o Papa. E então aquela supremacia ela perde força. E com isso, e com a chegada da imprensa, outras coisas, detalhes que estão na história que a gente não consegue tratar tudo aqui ao mesmo tempo, isso vai dando, com a reforma protestante acontecendo, a Bíblia começa a ganhar grande destaque. E você sabe que quando você proíbe algo, parece que é aí que o povo tem curiosidade de buscar. E a Bíblia começou a ser acessada cada vez mais. Cada vez mais. Inclusive por pessoas que entendiam a sede que tinham de encontrar princípios morais para a sua vida. Porque ao colocar o homem no centro, eles perceberam que a moralidade ela não existia mais. Concluindo aqui alguns pontos com vocês. Primeiro, a verdadeira liberdade só pode ser encontrada dentro dos limites da lei de Deus. Lembre-se disso. A verdadeira liberdade, ela se enquadra nas leis. E no nosso caso, nós estamos falando da lei de Deus. Qualquer liberdade sem lei não é liberdade, é libertinagem. Ok? 2. A transgressão de uma lei justa e reta resulta em ruína. Quando nós abandonamos a lei de Deus, nós entramos num rebaixamento moral, de caráter. A religião, a lei, a ordem social, a família, o Estado e a igreja, tudo foi derrubado pela mão ímpia que havia se levantado contra a lei de Deus. Todos esses pontos foram atacados. Eu falei aqui com respeito ao casamento, à família. A Revolução Francesa foi desconstruindo o conceito de família, o conceito bíblico de família. A moralidade desapareceu. As pessoas reconheceram, e esse ponto está melhor destacado no capítulo do livro, aí eu peço para que você leia depois. Mas, naquele tempo, as pessoas reconheceram a necessidade da fé em Deus e em sua palavra como fundamento da virtude e da moralidade. Nós, por mais que exista muita promiscuidade em nosso meio, no mundo, me referindo, de forma geral, nós necessitamos, carecemos, mesmo que inconscientemente, de princípios morais para reger a nossa vida. Tudo aquilo que se constrói sobre a autoridade humana será derrubado, mas as coisas fundamentadas sobre a rocha da palavra de Deus permanecerão para sempre. E eu quero encerrar aqui fazendo uso do próprio livro. O capítulo que nós estudamos tem uma parte final que eu achei muito curiosa. E eu quero partilhar aqui com vocês. Eu não sei quantos de vocês conhecem, já ouviram falar, de repente estudaram a respeito dele, do filósofo Voltaire. O texto aqui vai dizer assim, eu estou na página 124, no penúltimo parágrafo. O infiel Voltaire disse, olha só a frase audaciosa, ousada deste homem. Estou cansado de ouvir as pessoas repetirem que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Entendeu? Estou cansado de ficar ouvindo essa história que 12 homens tiveram a capacidade de estabelecer a religião cristã. Provarei que um homem
será suficiente para derrubá-la. Muita ousadia, não é? Aí o texto continua dizendo o seguinte: milhões se uniram à guerra contra a Bíblia. No entanto, ela está longe da destruição. Onde havia 100 cópias nos dias de Voltaire, hoje há 100.000 exemplares do livro de Deus. Nas palavras de um dos primeiros reformadores, e eu gostei dessa frase, ele vai dizer o seguinte: a Bíblia é uma bigorna que já desgastou muitos martelos. Muitos já tentaram contra ela, mas o desgaste acontece neles e não nela. Ela permanece e permanecerá para sempre. Uma curiosidade que eu trago para vocês de Voltaire. Ele que disse: vou provar que um homem é capaz de derrubar essa religião que dizem que 12 foram capazes de construir depois da sua morte. Ironicamente, a sua casa foi comprada por uma sociedade bíblica e tornou-se então um ponto de distribuição da palavra de Deus. Olha só, aquele que tentou, ousou destruir a palavra de Deus, não conseguiu e ainda, de alguma forma, vamos dizer assim, indiretamente contribuiu para o avanço dela e para a propagação da palavra de Deus. Então fica aqui o meu convite para você permanecer fiel, confiar no Senhor, Ele está no controle da história. A história já demonstrou as consequências de se posicionar contra Deus e Sua palavra. A pergunta que eu te faço é: de qual lado você prefere se posicionar? Dos opressores, inimigos da fé? Ou ao lado daqueles que hão de herdar a salvação? Qual é a sua decisão? Eu espero e oro. Estou aqui como pastor, como membro de igreja, para inclusive te auxiliar, não só em oração, mas ajudando que você estude a Bíblia e decida sempre permanecer nela, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o testemunho do próprio Deus. Que Deus te abençoe